Muito bom dia, salve, salve, tudo bom, pessoal aí de São Brás 3, um alô aí pra galera, né? Tá mandando aí um salve pra Raíssa, né? Também? Corra boa, nós temos aí os nossos polos sempre presentes, meu muito obrigado aí por esta companhia agradabilíssima, professora Gardênia Cerqueira, Amanda Araújo, Tiago Martins, Carlos Gabriel, Jefferson, é isso que eu tô vendo ali? Janaína. E por último, dar um bom dia foi a Yasmin Rosada. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas ao pessoal lá de Jaicós, Isaías Coelho, Hugo Napoleão, Esperantina, Capitão Gervásio, é isso? De Oliveira, Campinas, Piauí. Nós temos quem mais ali, meu? Brasileira, Bom Jesus, Padre Marcos, Paulistana. Coisa maravilhosa, né? Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, nós temos São Lourenço, Tamboril, Várzea Branca, coisa linda. Júlio Borges, 5 ali. Professor, bom dia, muito bom dia, queridos. Para você que está chegando agora, para você que ligou a TV agora, seja você sempre muito bem-vindo ao nosso encontro, né? Às quartas e quintas-feiras, nós temos aqui esse compromisso até meio-dia e 20. Eu, meu diretor e muito conhecimento aqui para repassar para cada um de vocês. Então, meu muito obrigado a todos. Vamos trabalhar? Tudo bom, pessoal de João Costa? João Costa 2, coloca aí o nome dos alunos. Aos meus ilustres amigos, professores, professoras, gestores, gestoras, pessoal da Secretaria de Educação e também do canal Educação. Um grande abraço a todos. Na aula de hoje, nós vamos rememorar alguns quesitos que são importantes, né? Tudo bom, Padre Marcos? O pessoal tem, assim, falado muito comigo na internet, nos grupos, e dizendo o seguinte: professor, nossa prova vai chegar aí, eu estou muito preocupado, porque é muito conteúdo. E eu digo, olha, vai pegando essas últimas aulas, vai dando uma analisada nessas últimas aulas, e sempre a gente vai estar revisitando as habilidades e competências para você não se sentir assim lost, perdido, tá? Então conta com a gente, eu estou aqui justamente para facilitar, não complicar, tá? Então, de hoje até amanhã, nós vamos estar sempre pincelando aí, ó, relação jurídica, sujeito de direito, o que é fato, pessoa física e jurídica, tá? Proteção jurídica. Vamos começar aí com direito positivo, objetivo e subjetivo, noções de direito público e privado, o que é moral, o que é ética, tá? O que é direito, o que é lei, o que é norma. Isso tudo para revisitar as situações que já aconteceram em aula. A gente adiciona essa pitada no conteúdo programático da semana e fecha. Por que dá certo? Porque eu preciso sempre estar relembrando de outras aulas para avançar no conteúdo. Certinho? Então temos mais esse slide de hoje, tem os slides de amanhã. Sexta-feira passada nós tivemos aula e aí sexta-feira nós conversamos sobre o quê? Nós falamos sobre aquela parte base, né? Os princípios basilares, nós vimos os primeiros rabiscares, né, da nossa disciplina, e aí nós fizemos uma sequência muito legal da parte teórica, tá? Então te faço esse convite. Perdeu a aula? Seja porque você estava em outro momento de aula, etc., revê essa aula, anota e traz a tua dúvida, que é para a gente já colocar no outro slide e trabalhar contigo. Certinho? O intento, gente, de estarmos sempre revisitando esses momentos é desenvolver essa visão bem intimista, né? Bem íntima, por assim dizer, com relação às bases inerentes ao estudo jurídico. Sempre você vai estar sendo convidado a relembrar desses conceitos, dessas definições, e é pautado nesse conhecimento que nós vamos estar aí, né,
revisitando essas habilidades com resolução de questões sobre temas anteriores, interligando com os atuais. Então, perdeu a aula, tá? Vem para cá. Tudo bem? Pessoal de Pedra Branca, já dei uma alusão aí bacana, viu? A todos os ilustres colegas, um alô bem, mas bem saudosista. Muito obrigado, professora Gardênia Cerqueira, sempre muito gentil e participativa também. Gente, o que é que eu preciso estar lembrando nesses primeiros momentos? Vamos lá, caderninho na mão, e você vai colocando aí, olha, o slide 5, o professor já começou relembrando nisso, então, com certeza, tem tudo para fazer presença em prova. Nós finalizamos as aulas de sexta-feira com aquele vamos praticar. Então, vou mostrar algumas coisas que são interessantes eu relembrar. Aí tem dizendo o seguinte, considerando os conceitos de quê, gente? De direito, né? Considerando os conceitos do direito. Nós vimos vários, não vimos? O que você acha que seria nessa resposta? Será que eu tenho certo ou errado aí nesse quesito? Considerando essas questões do direito. Será que eu posso dizer que direito ele é uma ciência? Posso, não posso? Nós vimos isso, né? Nós vimos que com o avançar do estudo jurídico, ele passou a ser tratado como uma ciência, não é? Ele passou a existir a partir do momento das relações entre indivíduos, né? Essas relações, as mais variadas possíveis. Nós temos relações de negócios, nós temos relações em termos de sentimento, né? Nós temos as nossas vidas pessoais, nós temos as nossas vidas profissionais, nós temos a relação entre particular e Estado, Estado e particular, particular e particular, e aí nós percebemos a adoção de um termo chamado de relação jurídica advindo lá do direito civil, não é? Esse é a primeira curiosidadezinha. Então, vai anotando aí, o professor falou curiosidade, né? Adotado lá do direito civil, relação jurídica, e ele falou quais são os 3 elementos, por assim dizer, tá? Olha aí uma dica para rememorar isso, que vai estar em prova com toda a convicção. Tá? E aí, a pergunta aqui, ela faz menção a isso, ó. O direito público apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social. Enquanto que o direito privado trata das relações jurídicas entre particulares. E nós vimos, não é, o termo relações jurídicas. E eu terminei de dar aqui essa deixa. Lá de Júlio Borges, né, 5, quem foi o aluno aí, ou os alunos, eles já colocaram assim, professor, isso está correto, tá? E olha que legal. Então, o que é que eu preciso relembrar? Tudo aquilo que está relacionado ao direito público, ele está focado na coletividade, tá? E quando eu falo em direito privado, e aí eu tenho as relações entre particulares. Terminei de, na parte introdutória, falar isso. E lá de Rio Grande do Piauí também veio, ó, professor, está correto, ótimo, tá? Então, se fôssemos trabalhar uma questão envolvendo certo ou errado e pedisse para justificar, né, fosse solicitada uma justificativa, você iria colocar está correto, pois o direito público, de fato, visa, né, o social, a coletividade, enquanto que o direito privado, ele trata das relações entre particulares. E se eu te perguntasse o que seria direito, você iria dizer que, de fato, é uma ciência, não é? Ou um conjunto de normas jurídicas que está em vigor em determinado país.
né? Quando eu digo que é um conjunto de normas jurídicas em vigor em um determinado país, aí eu tenho, né, que lembrar do direito objetivo. Direito objetivo, aquele que é posto. Ah, professor, então posso dizer que a nossa Constituição Federal tem ali aqueles artigos, né, está todo, temos as leis, temos as orientações, que hierarquicamente, olhando lá pela visão piramidal de Hans Kelsen, ela é o topo, né, norteador, certinho? E tudo isso nós vimos. Então eu posso dizer que o direito, ele é sim, né? Ele é um ramo das ciências sociais, tá? É aqui para deixar bem aclareado. Vamos lá. O direito público é destinado a disciplinar os interesses gerais da coletividade visando o fim social, alcançando as condutas individuais de forma indireta. É composto predominantemente por normas de ordem pública, que são cogentes, ou seja, eu não tenho opção não, gente. Elas são impositivas, de aplicação e obediência obrigatória. Está ali, e todos aqueles que vivem em sociedade, todos aqueles que estão na comunidade, têm que seguir tais ditames, pois nós verificamos que uma das suas aplicações, né, que é a aplicação do direito, é justamente isso: tratar da previsibilidade da conduta dos indivíduos. Por quê? Porque precisamos ter esta previsibilidade, onde consigamos ter segurança jurídica nos negócios, nas relações as mais variadas possíveis, tá? E também trazer a paz social, vivermos de forma urbânica. Por isso que elas são obrigatórias, por isso que nós vamos sempre ouvir a palavra coercível, não é? Se nos falta a ética, a moral, a educação, tá? Nesse contexto social, nós sabemos que ali, ao ultrapassarmos essa limítrofe jurídica, nós temos ali uma aplicação direta de uma norma, que eu não observando, eu posso sofrer uma sanção, seja uma multa, não é? Seja uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, seja de restituir algo, não é? Seja de me manifestar publicamente, tá? Fazendo aí as devidas ponderações do meu erro e até mesmo prisão, não é? Nós lembramos isso, nós vamos verificar muito dessas palavras assim. E turma, até aqui estamos bem, tá ficando legal, né? Nós estamos respondendo, relembrando alguns tópicos e avançando um pouquinho. E aqui é a parte da justificativa. Combinado? Todos aí estão aí me ouvindo em alto bom som, tá dando certo vocês acompanharem ou tem alguma dúvida? Que o importante aqui é você. Certinho? Ah, professor, tá legal. Então eu posso dizer que são suas principais matérias: o direito constitucional, o direito administrativo, o tributário, o processual, que é processo civil e processo penal, e direito penal. Não é? Nós vimos que nós temos uma hierarquia, e nessa hierarquia de leis, não é? Nós temos onde só o federal pode atuar, nós vimos onde só o estadual pode atuar, nós vimos onde só o municipal pode atuar e o distrital pode atuar, tá? E também nas competências que elas são, você vai ter competência que pode ser redistribuída, ou seja, você tem os entes, não é? Hierárquico,
a previsibilidade em lei, mas você vai ver que eles concorrem, né, em termos de competência. Isso aí ficou claro quando nós estamos vendo, por um exemplo, a visão, não é, muito prestigiosa de Kelsen e estudávamos ali, no caso, a pirâmide kelsiana. E aí eu deixei um artigo para leitura, que na aula subsequente eu trouxe para vocês, que é o artigo 59 da nossa Constituição Federal. Na ocasião, nós falávamos sobre aquele acontecimento trágico que ocorreu lá em Minamata, né? Que foi a contaminação de uma parte lá de costeira de metais pesados, oriundos principalmente da questão do mercúrio. E aí nós tivemos que relembrar o que são os tratados, as convenções, e falamos do pacto a nível global, onde o Brasil ele é signatário, né? Ele é participante, juntamente com mais de 130 países, para em um tempo curto eliminar todo e qualquer tipo de luz, né, de lâmpada, que tenha no seu dispositivo a utilização de mercúrio. Então foi por isso que nós vimos que dentro de um curto espaço de tempo, as lâmpadas que vão continuar sendo utilizadas são aquelas LED. Aí nós vimos, né, dentre as questões de preservação do meio ambiente, da saúde da população, nós temos também baixa emissão de CO2, que contribui aí para o efeito estufa, né, e a própria economia de energia. Nós sabemos que o Brasil ele é uma referência devido à sua matriz energética. E nós temos aqui inúmeras leis dentro da própria questão ambiental e dentro de projetos que possibilitam o incentivo à energia solar, eólica e etc., para que se tenha uma vida em coletividade, observando também a individualidade, de forma sustentável, tá? Isso tem previsibilidade legal. Então vamos aqui, meus ilustres. O que é que eu posso ainda dizer? O direito público, ele vai regular o quê? Ele regula a organização do Estado em si. Então você tem o constitucional, administrativo, em suas relações com os particulares. Aí tem o penal, tem o tributário, e em suas relações para com outros estados soberanos, e aí nós temos o direito internacional. Perfeito, turma. Então está aqui a justificativa do primeiro momento das questões que eu suscitei agora há pouco. Mas vamos dar continuidade aqui, olha, relembrando um pouco das outras aulas. Outro quesito que nós vimos, né? Lá, primeiro, na aula anterior, perguntei o que era, por um exemplo, a questão do direito. Nós citamos Miguel Reale, nós vimos que direito é um fato social. Não existe direito de um homem só. O direito, ele surgiu a partir da necessidade das pessoas, não é, viverem em um mesmo espaço. E isso veio, olha, de muitos e muitos e muitos anos. Então, nós temos aqui, não é, estudado como é o comportamento da humanidade lá na época da sua gênesis. Por conta disso, tivemos a participação da professora Kelly Campelo, né, traçando a evolução histórica dos seres humanos até se tornar a sociedade, concomitantemente a questão do direito. Desde quando não se tinha nem sequer a escrita, né, eram populações que não tinham domínio da escrita, vimos com o processo de surgimento da escrita, mas antes disso, quando não se tinha nem sequer as cidades, né, as polis, nós vimos que ali tinha-se a necessidade de verbalizar, porque eles não tinham código nenhum, não tinham escrita, não tinham domínio, de verbalizar algumas orientações de conduta. E aí nós vimos qual era o grande problema. Era a questão do entendimento, da interpretação.
Não é? Por quê? Como era verbalizada, a pessoa entendia da forma dela e repassava. E isso nós observávamos que naquele período não se tinha um padrão de comportamento entre aqueles aglomerados de pessoas, né? Outro fato importantíssimo para que as pessoas tivessem esse interesse foi a questão do sedentarismo. Não é? Eles passaram a dominar a agricultura, tá? Lá naquele período da pedra lascada, onde eles tiveram a utilização, não é, de certos equipamentos, como, por exemplo, que imitava a enxada, que imitava uma faca, tá? E aí eles perceberam essa necessidade de ter uma normatização para controle do comportamento daqueles seres, tá? Foi isso que chamou a atenção. E aí nós viajamos, né? Nós falamos um pouco da Roma, nós falamos um pouco lá, um pouco mais atrás da Grécia, nós vimos a questão da Grécia Antiga, nós vimos o comportamento, não é? De alguns princípios, de alguns códigos, até chegarmos a esses momentos. E aí, quando começamos a falar em direito, nós vimos que se falava muito entre ética e moral. E aí eu falei para vocês na aula anterior que depende de um ponto de visão. Se eu vou falar no coletivo, eu tenho uma situação. Se eu vou individualizar, é outra, tá? Então aqui, ó, é muito fácil você confundir. O que é que diz aqui? A ética é um conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura boa convivência em uma sociedade. Opa! Boa convivência em sociedade, estou falando do coletivo. A resposta é a resposta de como devemos viver, né? Como é que eu devo me comportar, não é, dentro dessas questões da relação. Olha, qual é a relação jurídica que vai me possibilitar viver em harmonia, em sentido de que a sociedade me aceite, porque eu sou uma pessoa que observo as leis. Por isso que eu perguntei para vocês o que é esse instituto basilar. É a relação jurídica, né? Do ordenamento jurídico, tá? Isso aí nós adotamos lá do direito civil. Os elementos, sujeito, objeto e o vínculo jurídico. Ah, professor, não tem um vínculo com ninguém. Tem. A partir do momento que nós vivemos em sociedade, só o que temos é vínculo, tá? Professor, então eu posso dizer que a questão aí ela está certa ou errada, né? Então você vai observar que quando nós temos a questão voltada para a ação, aí eu tenho a questão ética. Mas quando eu tenho a voltada para o conjunto, onde certo ou errado, como devo viver, aí eu estou falando de moral. Então a situação aí está errada, tá? A moral é um conjunto de regras específico que determina o que é certo ou errado e assegura a boa convivência em uma sociedade. E ela responde aquele questionamento: como devemos viver? Tá? Eita, professor, coloque aí para nós a questão da ética. Então vamos lá. Olha a ética, senhores. Ética é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de norma, de conduta como a moral. A ética promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em comunidade, que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Isso é ser ético, tá? Quando há um padronamento de um conjunto, né, normativo que eu tenho que seguir, aí é a moral. Bacana até aqui? Então, se caísse numa prova,
para você dizer a diferença entre ética e moral, tranquilamente, seria respondida através desse slide aí. Vamos tentar mais uma vez? Vamos um pouquinho mais adiante? Vamos lá? O que é que eu tenho agora que relembrar? Vamos dar uma relembrada legal. Hoje, nós vamos viajar um pouco mais na divisão do direito positivo, que foi a parte introdutória. Nós falamos que chamamos do direito posto, positivado, falamos até na própria Constituição Federal, não é? Então é muito legal ver essas questões do direito positivo, das relações que eu terminei de dizer para você, esse instituto basilar, né, advindo lá do direito civil, onde comporta esses três elementos, né, três itens a serem observados. Nós vimos a questão do vínculo jurídico, nós vimos também a questão dos elementos que nós citamos, e por último, o vínculo jurídico. E falamos um pouco sobre o que é direito público e privado. Aí você vai colocar, o professor falou novamente sobre questões de direito público e direito privado, né? Pode te dar ali, digamos, um conjunto, uma situação, não é? Essa situação vem dentro de um texto pré-estabelecido, e aí ele vai pedir para você identificar se é direito público, se é direito privado, né? Ele pode te dar um conceito, e aí ele vai perguntar, o conceito está se referindo a... Aí tem lá, lei, direito, sanção jurídica, norma jurídica, jurisprudência, súmula, tá? Pode ser uma forma assim bem direta. Professor, que máximo. Então, por que eu digo para vocês que introdução, ao nome, introdução ao estudo do direito, introdução ao estudo jurídico, não é? Por que ele é muito bom? Essa disciplina, ela é uma disciplina de base, meus senhores. Se ela é uma disciplina base, ela vai me fornecer algo que é comum nos vários ramos do direito, tá? E aí nos dá essa flexibilidade de trabalharmos em questões assim tão pontuais. Certinho até aqui, meus ilustres? Bacana. Então anota aí, novamente, nós vamos atacar aqui o direito subjetivo, tá? Professor, eu acho que esse direito subjetivo, que vem do sujeito, né? Ele está ligado diretamente ao que chamamos de direito objetivo. E eu digo para você que você está correto. Tá? Ele vai dizer que sem a existência deste, o outro não existiria. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa está sob custódia policial, os agentes são obrigados a dizer: você tem o direito de ficar em silêncio e etc. Se eles não sabem, né, de by heart, que é uma expressão em inglês que quer dizer de cor e salteado, tá? Eles dizem através de uma leitura que eles fazem, né? Eu não sei se vocês já viram isso em filmes e etc. Alguns sabem de cor e salteado, outros eles fazem a leitura ali, ó, para cientizar aquela pessoa. Isso é chamado de Miranda Rights, tá? Miranda Rights. Ninguém é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Tá? Tem um brocardo, né? Nesse arcabouço jurídico se trabalha muito com citações em latim. E tem uma citação dessa, tá? Que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Por isso que temos lá chamado de Miranda Rights. Os direitos, né? Os direitos de Miranda. Com o respaldo, gente, na 5ª emenda da Constituição norte-americana. No caso, estabelece a norma, que é normas agendi, que, por consequência, traz um direito de agir ou não, que é a faculdade, né? É facultado, que é chamado de facultas agendi. Certinho até aqui? Então, eu posso dizer claramente, nesse slide aí, o que há de tamanha importância, eu posso dizer, a questão do direito subjetivo,
que se refere aos direitos que são efetivamente garantidos a todos nós. Todos nós temos a garantia, né? É o direito do sujeito. Nós, pessoas, nós temos garantias com previsibilidade legal. Nós temos garantias que devam ser pontuadas, porque são tuteladas por dispositivos que conseguem antever, né, certas práticas. Ele trabalha no seguinte item: respaldado na lei, o indivíduo não deva praticar ou deva praticar. É por isso que você vai ver um pouquinho mais na frente as situações chamadas de culposas e dolosas, comissivos e omissivos. Vocês vão ver isso em ramos, não é, do direito mais específicos, tá? Aqui você tem que lembrar que nós temos um direito positivado, onde nós, indivíduos, temos acesso a ele. E há uma previsibilidade legal na manutenção desses direitos e deveres. Inclusive, citamos aqui Miranda Rights, não é? Que foi na década de 60, salvo engano, nos Estados Unidos. Miranda versus Arizona, tá? E aí saiu essa maturidade de que você também pode permanecer em silêncio, que obviamente não vai ter aí a presunção, né? Não vai ser presumido. Você tem um direito constitucional de ficar ali em silêncio. Por isso que se vê muito nos filmes, né? Eu só falo perante o meu advogado. Eu tenho direito a uma ligação, né? Vou ligar para o meu advogado. E assim sucessivamente. E tem são as questões chamadas de prerrogativas. E esse profissional com qualidade postulatória, não é? Ele tem também as suas prerrogativas de, por um exemplo, acompanhar e comunicar-se com o seu cliente, independente de qualquer situação. Ele tem, inclusive, como acompanhar o que ele vai falar ali para as pessoas responsáveis, não é? Ele tem como fazer esse acompanhamento. Certinho? Mas aí você vai ver isso aí um pouquinho lá nas questões do direito penal, processual penal, e aí, com certeza, o professor ele vai elencar estes acontecimentos. Bacana, né, meu povo? Vamos lá um pouquinho mais adiante. O direito subjetivo, ele está ligado. Isso aí eu já sei, professor. Eu já sei o que são, o que eu chamo de Miranda Rights, que é aquela máxima que eu tenho o direito de ficar em silêncio, né? E ela fez em respaldo à quinta emenda norte-americana, né? Que estabelece a norma agendi e, por consequência, traz o direito de agir ou não, que é a facultas agendi. Então, pronto. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Ponto. Certinho? Olha aqui de forma bem sucinta. Um paralelo pode ser traçado entre a diferença de law, que quer dizer lei, e right, que quer dizer direito. No primeiro caso, senhores, a lei concreta, ela nada mais é do que o direito objetivo. No segundo, a faculdade de agir. Então, é chamado de direito subjetivo, tá? De modo geral, o direito objetivo pode ser assim dito, que são as normas criadas pelo Estado, normas agendi, cujos seus descumprimentos geralmente possam acarretar em uma sanção, tá? Vamos supor, você tem uma lei dispositivada que diz o seguinte, que lá dentro de uma instituição financeira, um banco, eu não posso lá dentro de uma determinada área, não é, fazer uso do celular. Já observaram isso? Tem lá, está dispositivado para todo mundo ver, todo mundo ter a consciência. E se você não percebeu,
com toda certeza, vai chegar um dos seguranças e vai solicitar gentilmente que você não faça uso desse dispositivo eletrônico. Não é? Isso aí foi depois de muitas observações de especialistas de segurança, mapeamento da força policial, e aí o próprio banco começou a perceber que ali na fila costumava ter pessoas, não é, que avisavam para outras pessoas que estavam fora da instituição, dando detalhes de roupa, dando detalhes do que você estava fazendo dentro da instituição financeira. E aí ficava mais fácil eles aplicarem lá, infelizmente, aquela modalidade, né, de crime, que é a saidinha de banco. Aí o legislador, né, diz, olha, nós temos que legislar de uma forma a diminuir, a coibir essa prática. E aí fizeram esta lei, né? Compuseram essa lei com as observâncias do representante legal, que é o poder de legislar através do poder representativo do Estado emanado por cada um de nós, o povo. Através do sufrágio, através do voto, que é o que nós vamos fazer agora nos próximos meses, né? Em outubro, por um exemplo. Que também tem lá na Constituição Federal o que é sufrágio, o que é voto. Só para vocês terem uma ideia. A Constituição Federal, ela é um texto autoexplicativo. Você pode ver claramente o fenômeno da metalinguagem. É metalinguístico. Ele se explica por si só. Tá? Ah, professor, por isso que a gente observa essa lei, não é? É para tentar dificultar ainda mais e preservar a todos nós. Então é por isso que algumas instituições, além desta lei, elas colocaram lá aquelas placas, né, bem foscas, que quando a pessoa adentra lá naquele local onde tem os vários caixas, você não vê o que é que a pessoa vai fazer. Se ela vai sacar um dinheiro, ou se ela vai depositar um dinheiro, o que é que ela vai fazer, né? Se ela vai operacionar o resgate de uma cautela, né? Daquela modalidade de que você deixa a joia para fazer posterior resgate, né? E aí tem juros mais atrativos, porque você está dando um bem imóvel, não é? De segurança, que no caso é ouro, enfim. Então, isso é justamente uma visão de que se trabalha para o coletivo, né? Tentar realmente dar aconchego, segurança à coletividade. Pronto, representação que nós tivemos aqui, hábil de direito, né? Envolvendo as questões objetivo e subjetivo. Certinho? Vamos lá. Eu chego num estacionamento, que é a primeira coisa que tem lá no estacionamento, não sei se vocês já viram em algumas cidades. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do seu automóvel, etc. Mesmo com aquela placa, você tem um direito que é dispositivado, que ele diz sim, se a empresa está prestando um serviço, ela tem que dar garantias na qualidade e prestabilidade e na prestação deste serviço. Então, se porventura tiver um furto no interior daquele estacionamento que você paga ou a empresa oferta, né? Obviamente você tem o direito ao ressarcimento, ao reembolso do que fora extraído de você. Pronto, terminamos de dar aí exemplos de questões objetiva e subjetiva. Ficou claro, gente? Vamos aqui comigo. Por outro lado, o direito subjetivo, segundo Francisco Amaral, o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento. Aí volta lá para aquele primeiro momento, né? Pessoal aí de Isaías Coelho participando como sempre, muito obrigado. Volta lá para aquele outro momento. Nós falamos das relações jurídicas, né? Tá comprovando que de fato o direito ele é fato social.
A sociedade está ali, né, na sua vivência e na sua convivência, obviamente, vai surgir inúmeros casos onde se deva ponderar, onde se deva atuar e verificar a manutenção desses direitos e desses deveres. Porque quando se fala de direito subjetivo, nós temos a garantia de todos nós. Então, é a garantia com previsibilidade legal de cada um de nós, indivíduos, enquanto sociedade. Professor, é engraçado, né? Nós temos ali dispositivado para a coletividade, mas ele migra com certeza para o individual. Claro, e isso vem desse direito subjetivo. É do indivíduo. Aí nós vamos ver mais na frente um conjunto de indivíduos. Aí vocês já devem ter ouvido nas famosas ações coletivas, né? Uma ação coletiva que vai representar um grupo de indivíduos com uma mesma característica. Assim, grosseiramente, estou tentando repassar para vocês essa visão macro, não é? E do objetivo e do subjetivo. Certinho, senhores? Vamos um pouquinho mais para frente? Olha aí, nós vimos em tempos outros as questões, né? As questões desse viver, né? Desse direito subjetivo. Essa forma concreta, né, de um direito. Essa forma concreta de um direito, ela é representada através do quê? De uma lei. E essa forma concreta de um direito, que é o direito subjetivo, pode ser usufruído por uma pessoa, nós indivíduos, nós sujeitos. Então é por isso que dissemos que o direito subjetivo, ele é utilizado quando essa palavra ela for sinônimo de prerrogativa. Direito de cobrança de um valor em dívida, através de uma ação judicial. Alguém está te devendo, fez um contrato e não pagou. Então você tem esse direito subjetivo, seu sujeito, seu indivíduo. Ei, não me pagou, já tentei administrativamente, eu quero me fazer valer desse direito, tá? É o direito que é garantido por lei de pedir uma indenização. Porque você sofreu um dano, tá? Por exemplo, a administração pública lhe causou isso, você vai lá de gay. Vem cá. Eu não estou tendo essa contrapartida aqui não. E aí? Como é que fica? Será que eu tenho direito? Tem. Esse é o direito do indivíduo, tá? Então, olha, o ordenamento jurídico, ele traz consigo a proteção aos bens imóveis. Então, vamos supor que alguém invada uma residência que se encontrava desocupada e passe a morar lá. Tá lá de boa. A lei diz que proprietário, ele tem respaldo legal para promover o que chamamos de reintegração. Ah, professor, é por isso que de vez em quando eu vejo na televisiva que a polícia está acompanhando ali os representantes legais para fazer a manutenção da reintegração de posse de um terreno que foi ocupado, de um apartamento que foi ocupado, ou de uma casa, etc. Isso muito acontece, não é, quando se faz aqueles conjuntos que são bem novos, né? Entrega-se as casas e ali, por algum motivo, a pessoa não tem como ir morar de imediato naquela região, né? Vamos estar falando aqui de boa fé, tá? E aí, de repente, a pessoa, não, nesse primeiro momento eu não tenho como mudar por lá, porque eu tenho que fazer todo uma organização, um programar para eu morar na minha casa. Aí, de repente, nesse processo de adaptação que você está fazendo, né, de organização, aí você recebe a notícia que alguém está morando na sua residência. Foi lá, meteu o pé na porta ou na janela, mandou fazer lá novas fechaduras, chaves, etc. Está residindo lá na sua casa. Bom, professor, eu vou
pedir à justiça a reintegração de posse. Eu sou o proprietário, está aqui, eu tenho toda a documentação. Eu não permiti que essa pessoa mansa e pacificamente ficasse fazendo uso, tá? Porque aí vocês vão ver em outros ramos, né? Em outros momentos específicos do direito, vocês vão ouvir a palavra usucapir, tá? Vocês vão ver que tem características precisas, né? Que está ali dispositivado, que é o uso capião, né? Urbano e rural, quais são as características, o tamanho do imóvel, né? Quando tem que ser manso e pacífico, entendeu? Tem a questão do usufruto. Em si, isso tudo tem previsibilidade no direito civil, você encontra tudo isso ó, bem bonitinho lá na Constituição, você encontra tudo lindo e maravilhoso. E no Código Penal você consegue visualizar que quando não segue essa previsibilidade, você comete aí vários momentos, né, onde você ultrapassa essas limítrofes jurídicas. Aí entra a questão da reprimenda, da contrapartida, que é a sanção. Aí chega lá, o representante legal, olha, nós viemos aqui fazer a reintegração de posse, né? E aí vocês vão ouvir muito isso nos casos aplicados, né? Nos casos simulados, que é colocado em prova, tem lá um textozinho trazendo uma situação dessa, que é para você narrar, né? Falar sobre o caso perfeitamente visual. Então, essa reintegração de posse é o direito objetivo. Está ali, o direito posto, positivado. Tá? O teu direito, que é essa questão de solicitar a reintegração da posse ou não, é o que chamamos de direito subjetivo. Não, rapaz, deixa ali quieto. Eu não vou nunca morar para aquela região mesmo. Se invadiu lá, está precisando, eu vou lá com essa pessoa lá, administrativamente fazer aqui. Então, quais seriam os dispositivos legais para eu deixar essa pessoa ser o proprietário, tá? Ou então deixá-lo lá na posse, até ele se estruturar. Por isso que é chamado de agir ou não agir, tá? Aí nós vamos ver aqui. Se ele quiser deixar o imóvel do modo como está, ele pode. Se ele quiser entrar na justiça, como a gente tanto ouve, para promover a reintegração, também pode. Cabe ao polo ativo, neste caso específico, decidir se deseja ou não agir. É aí aquela propriedade da faculdade, né? Facultas, certo? Agir ou não. Certinho, ilustres? Resumindo, vamos lá dar uma resumida, para não ficar muita coisa aí solta. Vamos lá? O direito objetivo, eu já sei tranquilamente que é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor. Então, na hora que tocar nesse sentido, você já vai dizer assim, eu sei o que é isso aí. Então, ó, direito, tá aqui, ó, é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor. É o direito objetivo. Constitui uma entidade objetiva frente aos sujeitos de direitos, que regem segundo ele. Sendo assim, é o conjunto de normas que obrigam a pessoa a um comportamento concetâneo. Eu consigo ter previsibilidade desse comportamento, concomitantemente eu terei a paz social, né? Eu terei a ordem social e teremos o que chamamos de segurança jurídica. Certinho, ilustres? Através das normas, né? Determina a conduta que os membros da sociedade devem observar nas relações sociais. O direito objetivo é tudo que está previsto na lei, como, por exemplo, o caso da gestante que tem direito à licença à maternidade. Esse direito está previsto na lei, na Constituição, tá? É o caso, por exemplo, da advogada que está gestante, a não passar pelos detectores,
aqueles equipamentos de raio-x e etc., porque pode prejudicar o bebê, não é? Tem o direito assegurado. Isso você já observa em codificações mais específicas, tá? É aquele caso onde você vai passar por uma revista, quando você vai embarcar numa aeronave, você tem que colocar lá o seu equipamentozinho, você tem que colocar o seu celular, tirar a fivela de metal do cinto, caso tenha, moedas no bolso, tá? Ele passa lá para aquela revista. É o direito, por um exemplo, da pessoa que usa um marca-passo, de, olha, tenho aqui um documento que comprova, eu tenho um marca-passo, ele não pode passar por ali, entendeu, gente? Então, observa, tudo está o quê? Posto. Tudo está o quê? Positivado, está escrito. Gente, ficou melhor agora? Vocês estão conseguindo compreender legal? E cair na prova, você agora já consegue visualizar com essa quantidade de exemplos o que é o positivo e o que é o subjetivo. Tranquilo? Pessoal lá de Várzea Branca, muito bom dia. Os alunos estão gostando do curso. Que maravilha! Realmente é um curso muito bacana, cheio de informações em várias áreas, né? Várias áreas. Tem a parte do professor que antecede a minha, de tecnologia, meu diretor. O professor que antecede a mim, que eu esqueço o nome dele, o professor Jorge, né? A aula dele muito bem exemplificativa, os slides são maravilhosos. Nós temos aqui noções de ética, né? A questão interpessoal. Temos aqui a nossa disciplina com direito. Eu acho assim um curso muito bacana e eu parabenizo a você, aluno, aluna, que com a visão bem altruísta disse, olha, eu vou fazer um curso técnico concomitante, porque na hora que eu terminar meu ensino médio, eu tenho uma profissão e eu vou adentrar, né, ao mercado de trabalho, e essa área, ela está sempre em franca expansão, meus ilustres, tá? É uma área em franca expansão. Por isso que eu fiz esse questionamento ao professor Francisco Filho, não é? Naquela aula maravilhosa que nós tivemos sobre a questão, será que o mercado de trabalho, que era um tópico, não é? Da explicação dele, será que está saturado? Quando você ouvir isso, você vai estudar mais ainda e vai se aperfeiçoar e se qualificar mais ainda, porque sempre vai ter, não é, um espaço para aqueles que gostam de estar em sintonia progressiva do conhecimento. O conhecimento é o gradiente maior de diferenciação entre os seres humanos. Pessoal lá de São Brás, salve, salve, professor Tarcísio. Como é que está o doutor? Doutor Tarcísio, professor lá de São Brás, né? E também para a dedicada aluna Giovana, lá de Várzea Branca. Muito bem. Vamos lá, senhores. Então, quer dizer que todo mundo está conseguindo acompanhar essa diferenciação, não é? Nós temos aqui coisas bem interessantes, certinho? Então, vamos aqui, reta final, faltando aí um pouco mais de 2 minutos para a finalização desse primeiro momento, de 3 minutos, nós vamos aqui dar continuidade. Então, gente, direito objetivo, tudo que está previsto em lei. Dê um exemplo, aí você vai dizer, rapaz, é o direito da gestante. Só para citar um. Pronto, tem previsibilidade em lei. A famosa licença maternidade. Eu posso dizer que o papai também tem direito a essa licença maternidade? Será que eu posso dizer que esse direito ele não é extensivo? Ou seja, será que quem adota não tem direito a uma licença? Tem, nós já vimos isso, tá? E temos aí, sim, o direito do papai também. Será que quando eu caso, eu tenho previsibilidade legal de passar algum dia, ou pelo menos um dia, sem trabalhar? Ou eu estou lá no cartório, eu digo sim, aí eu digo assim,
Minha senhora, beijo para a senhora. Ô, beijo, meu amor. Você vai trabalhar, eu vou também. À noite a gente corta um pedaço de bolo e vamos festejar as nossas núpcias. Será que é assim? Claro que não. Não é? A nossa Constituição, né, e os demais códigos, eles são maravilhosos. Eles perfeitamente visualizam o acontecimento em sociedade. Não é? E aí eles conseguem perfeitamente trabalhar com certas previsibilidades legais. E aí tem esses positivados que vão aí, né, albergar direitos e deveres da coletividade, direitos e deveres de todos nós, porque a lei ela não vai com o nome de cicrano. A lei ela é voltada para todos e quaisquer seres indivíduos que estão em coletividade, que está vivendo em sociedade. Tá? Nós vimos aí nos primeiros dias de aula que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. E aí nós falamos em outro momento de aula que o direito, segundo a visão de Miguel Reale, né? E isso ele contemplando outros grandes jurisconsultos, que o direito ele é um fato, ele é fato social. Gente, nós vamos agora para um pequeno break e nós voltamos aí rapidão com o segundo momento da nossa aula e é claro, né, aquele momento que tem o vamos praticar.